você que é amante do esporte, está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM. Brothers Futebol Clube chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. Hoje, 9 de outubro de 2020, nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 7 minutos, estamos chegando, trazendo para você todas as informações de Cruzeiro, Atlético. O América está em campo agora contra a equipe do Náutico, vencendo por 1-0 no estádio Independência, gol de Felipe Azevedo. Cruzeiro na Série B, uma negação danada, a gente vai falar sobre esse jogo aqui hoje. E o líder Atlético tropeçou no meio da semana, mas vai tentar aí se reerguer contra a equipe do Goiás amanhã às 9 horas da noite. Lembrando que você participa com a gente através do nosso WhatsApp, anota aí, 36210197. 36210197 ou também nas nossas lives lá no YouTube, Facebook e Instagram, @Rádio Livre Vespasiano. Você vem junto com a gente até às 9h10 da noite. Mande a sua mensagem, tá gostando aí do Atlético, acha que o Atlético vai se manter como líder até o final do campeonato? E o Cruzeiro? Daqui a pouco o Brett Caetano chega trazendo para você as informações. Deixa sua bronca aí com a gente que nós vamos passando ao vivo aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. A apresentação do Brothers é comigo, Thiago Silva, ao meu lado hoje aqui no estúdio. Matheus Oliveira e André Mota vão conduzir esse programa aqui junto comigo. Você já sabe, sexta-feira, antes de sextar, antes de ir pra balada, você acompanha o Brothers Futebol Clube, fique informado. Aí depois sim, depois você pode ligar pro contatinho, pode sair feliz da vida. Deixa eu começar com ele aqui, tá com a gente aqui a primeira vez de volta. Aí após esse período de pandemia que ainda não passou, lembrando que estamos cumprindo aqui todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, todo mundo mantendo aquele distanciamento social e também usando máscaras aqui, não só no estúdio, mas também em todas as dependências aqui da rádio. Matheus Oliveira, muito boa noite. Futebol inglês está movimentado, internacional também, mas eu vou começar perguntando para você sobre o Atlético. Tropeçou no meio de semana. O Flamengo está encostando, né? Agora a diferença de 3 pontos. O Inter bateu o Bragantino ontem, uma diferença de 2 pontos. Já é para o Atlético se preocupar ou ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, André. Boa noite para os ouvintes também que estão aqui com a gente na Rádio Livre. O pessoal que acompanha sempre o Brothers. Olha, para te ser sincero, o Flamengo tem essa diferença de poucos pontos, né? De 3 pontos no caso contra o Atlético. E ele também tem um jogo a menos. Porque o Atlético tem esse jogo a menos que ele vai pagar ainda em uma data que a CBF não conseguiu remarcar. E assim, pelo tanto que o Atlético produziu contra o Fortaleza, pela forma que o Fortaleza jogou, para mim é uma derrota que deve se preocupar muito. Será que essas 3 ausências que o Atlético teve no decorrer dos jogos, o Júnior Alonso, o Savarino, o Alan Franco e o Natan, seria uma forma de pensar que o elenco não é tão recheado, não é um elenco tão bom quanto as pessoas acham que ele é, ou até mesmo superestimam o elenco pelas cifras que o Sampaoli gastou? Não sei, eu acho que é para se preocupar. Até porque o Atlético inteirou a 4ª derrota. Curiosamente, a 4ª partida sem o Natan. Natan que foi comprado recentemente aí, ele que estava emprestado pelo Chelsea. E é aquilo, né, Thiago? É uma derrota para se preocupar e para colocar os pés no chão. Ainda não tem nada garantido. O Atlético tem que abrir o olho aí também, porque não é só o Flamengo com o time dentro de campo, né? Tem os dois
externos desequilibrantes e o centroavante que apita latinha ali também, que pode atrapalhar um pouco a vida do Atlético aí. Mas deixa eu chamar ele aqui também para a roda. André Mota, muito boa noite. O homem já está ali na estileira, porque hoje vai cestar com certeza, envergando o belíssimo boné da Fellow ali. André, o Cruzeiro mais uma vez decepcionou seu torcedor aí. Perdeu mais uma dentro de casa, muita revolta do torcedor cruzeirense, não só com os jogadores, mas também com a diretoria. E ontem teve um desabafo do Fábio após o jogo, aí a gente vai comentar muito sobre isso aqui, mas mostra que o Cruzeiro realmente é o que a gente vinha falando. O Cruzeiro precisa aí de 18 vitórias em 24 jogos, na minha opinião impossível de se conseguir isso aí. Hoje a realidade do Cruzeiro é a briga para o não rebaixamento à Série C. Boa noite. Boa noite, Thiago, Matheus, né, os ouvintes que estão acompanhando a gente aí no Brothers. Cara, essa situação do Cruzeiro, eu não vou me alongar muito agora no começo do programa. Quando a gente for falar sobre, aí eu tenho já uma opinião bem concreta para dar sobre. Mas acho que tá faltando um pouco de personalidade aí para essa galera toda, tanto os dirigentes, treinador, quanto os próprios jogadores. Acho que eles estão muito com a ideia de somos coitadinhos, estamos aqui numa boa ação tentando salvar o Cruzeiro, e não é assim que funciona. Se eles estão lá, eles têm que assumir a responsabilidade e pegar esse rojão que é essa bomba aí, essa fase difícil que o Cruzeiro está nela, mas ninguém tá ali de graça. A gente sabe todas as dificuldades, tudo que o Cruzeiro tá passando, mas isso não justifica o desempenho que o time apresenta em campo. Não justifica mesmo, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje. Lembrando que você participa com a gente através do nosso WhatsApp 3621-0197, 3621-0197, também nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram. Procure @Rádio Livre Vespasiano. Jogos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro já encerrado. Figueirense e Chapecoense empataram em 0-0. Operário e Confiança ficaram no 1-1. Jogos que começaram agora à noite estão em andamento às 6h30 da noite. O Cuiabá vai batendo a Ponte Preta por 2-1. Estreia do Marcelo Oliveira como treinador da Ponte. E o América dentro de casa, como eu já disse, com gol de Felipe Azevedo aos 27 do primeiro tempo, vai batendo o Náutico aí por 1-0. E lembrando que daqui a pouco às 9h30 da noite teremos o Brasil contra a Bolívia. E daqui a pouco às 8h30 Colômbia e Venezuela, eliminatórias da Copa do Mundo, né? Aqui no caso da América do Sul. Deixa eu já passar uma participação aqui. O Vitor tá mandando aqui pra gente no nosso YouTube. Boa noite a todos da Rádio Livre Vespasiano. Ele só não mandou o sobrenome dele aqui, mas boa noite pra você também, Vitão. Vem junto com a gente, participa, compartilha aí com a galera, se você achar o conteúdo nosso bacana. Mas pra não se alongar muito, deixa eu já chamar o nosso repórter Brad Caetano, que vai chegar agora no Brothers Futebol Clube trazendo pra você todas as informações do Cruzeiro e principalmente a bronca do torcedor do jogo de ontem. Vamos Cruzeiro, vamos a ganhar. Muito boa noite, amigos do Brothers FC. Estou chegando com as informações da Raposa aqui na Livre FM. Depois do vexame de ontem, perdendo para o Sampaio Corrêa, o Cruzeiro se afundou de vez na zona de rebaixamento. Ocupando a 18ª colocação na tabela da Série B, o time celeste se prepara agora para enfrentar o Oeste, atual lanterna da competição. O jogo acontece no domingo, às 4h da tarde, direto da Arena Barueri, em São Paulo. A delegação celeste, inclusive, já embarcou para Atibaia após se representar hoje cedo na Toca 2. Por falar no estado de São Paulo, o elenco da Raposa vai passar a próxima semana no município de Atibaia, interior do estado, treinando. O motivo? De acordo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, os campos na Toca da Raposa 2 estão em péssimo estado. Chega a ser curioso essa atitude, ao meu ver, com a Toca 1 tão perto
e tão pouco utilizada. Mas, se a diretoria acha que os atletas merecem uma semana em um resort de luxo após seguidos desempenhos vergonhosos, quem sou eu para dizer o contrário, não é mesmo? Mercado da bola celeste, meus amigos, o zagueiro Marlon não faz mais parte do time do Cruzeiro. Inicialmente emprestado pelo Corinthians até dezembro, Marlon teve o retorno solicitado pelo clube paulista após uma grave lesão de Danilo Avelar. Por contrato, o Cruzeiro é obrigado a liberar o zagueiro, que já teve rescisão publicada no BID e se reapresenta na Gávea nos próximos dias. Brothers, sem muita enrolação, essa é a pergunta do momento, talvez a pergunta de $1 milhão, que na verdade é até um dinheiro que o Cruzeiro precisa no momento, né? Mas o cenário que está cada vez pior com a atual realidade do Cruzeiro é evitar a Série C. Essa é a atual realidade do Cruzeiro, evitar o rebaixamento para a terceira divisão. Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano, boa noite. Boa noite, Brad, muito obrigado, trazendo aí pra gente as informações do Cruzeiro, que de cabuloso não tem mais nada. Aqui o Guilherme Rodrigues está mandando pra gente aqui, boa noite, amigos da Rádio Livre, e também o Vitor, falando que tá com saudades do grande treinador, do Marcelo Oliveira, falando que quer ouvir sobre o Cruzeiro cabuloso. O João Vitor também, vamos Cruzeirão, sentindo um pouco de ironia da galera aí. Mas falando sobre o jogo de ontem, Cruzeiro mais uma vez decepcionando, perdendo dentro de casa 2-1. E eu acompanhei muito o primeiro tempo. Segundo tempo não acompanhei não. Ontem eu tive um compromisso, tive que sair. Mas assistindo depois o segundo tempo do Cruzeiro, a íntegra, o jogo, me surpreendeu porque conseguiu ser pior do que o primeiro tempo aquele que eu havia assistido. Vi alguns vídeos, tem um vídeo que circulando muito de ontem para hoje, do volante Henrique, né, em uma má vontade danada, só trotando no meio de campo, e é aquilo que a gente discutia aqui, né, André? No papel, o time pode ser melhor, mas dentro de campo não tá dando resultado e não vai virar. E sinceramente, ontem houve o desabafo do Fábio, houve um desabafo também do nosso amigo Diogo, da Rádio 98 de Belo Horizonte também. E ele falou algumas coisas ali que eu concordo, que eu acho que é aquilo que o torcedor cruzeirense quer ouvir no momento, pelo menos é o que eu acho, né? Que o torcedor quer ouvir. Que o César Santos Rodrigues, que o André abriu o programa dizendo a respeito disso, né? Que muitos dando de coitadinho, ele pedindo o CPF, o pessoal colocar o CPF ali, mais é o que o Diogo falou, tá lá por vaidade, porque queria o cargo, agora tem que dar conta se o Cruzeiro não subir. Aí eu culpo o não acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, a atual gestão do Sérgio Santos Rodrigues. É por aí mesmo, André? Você acha que boa parte agora da culpa também vem da diretoria? Cara, a gente sabe, mesmo blá 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 de sempre. É uma situação difícil, o time tá endividado, tá sem dinheiro. Mas aí vem planejamento. Se o time tá endividado, não tem dinheiro, você vai fazer diversas contratações sem planejamento, sem ter uma explicação lógica. O departamento de futebol do Cruzeiro tá uma bagunça total. Desde os afastamentos, né, do João Lucas, do Giovani, do Hélito Torrão, que depois foram reintegrados, aí o outro saiu, e o Anderson falou que não foi ele que afastou, aí chega o Ney Franco volta com os jogadores para o plantel. De certa forma é uma desorganização e uma falta de comando muito grande. Outra questão de planejamento incrível, o Cruzeiro contratou o João Lucas, trouxe de volta o Patrick Bray, começou a testar o Marcelo Hermes, aí contratou o Giovani, e você tinha o tempo inteiro o Matheus Pereira, lateral da base, que quase foi negociado. Então são situações que me incomodam de uma forma gritante. É o que mostra o problema do Cruzeiro hoje, é o planejamento dentro do futebol. E parte disso é culpa do senhor Sérgio Santos Rodrigues, sim. Porque ele que delega. Então as pessoas que são incompetentes lá, que não estão conseguindo fazer o bom trabalho, quem colocou lá foi ele. O próprio Ricardo Drubes, que já foi demitido, fez um papel horrendo. O David vem caminhando pelo mesmo processo. Falta um cara ali de personalidade.
Saiu um burburinho aí que o Filipão era uma possibilidade para poder ajudar o Cruzeiro, se colocou à disposição, e o Sérgio Santos Rodrigues, como opção dele, acabou falando que não era o perfil do Cruzeiro. Mas você acha que seria uma boa opção pro Cruzeiro nesse momento, É Filipão? exatamente o perfil que o Cruzeiro precisa. Cara, é um treinador com muita personalidade, super vitorioso. É diferente você passar os jogadores do Cruzeiro hoje. Cara, o Arthur Kaique no jogo de ontem, eu falei, cara, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. A bola ia no Arthur Kaique, ele tremia com a bola no pé dele, doido pra se livrar da bola. O cara jogando com a camisa do Cruzeiro numa Série B. Entendo que... Sem torcida no estádio. Tremendo com a bola no pé. A gente entende que tem uma pressão, a torcida tá cobrando, invadir o CT, todas essas questões. Mas, cara, ali... Os jogadores precisam ter tranquilidade na hora do jogo. Entendo, né, essa questão do time estar mal treinado ou não tá. Mas, cara, eu não acho que seja tão culpa do treinador. Nenhum treinador. Aquela imagem do gol do Sampaio Corrêa, do primeiro gol, é muito marcante pra mim. São 5 jogadores ali embolados no meio de campo que conseguiram deixar um sozinho na esquerda e 3 sozinho na direita. Aquela jogada ali, pra mim, cara, é um absurdo. É um absurdo. E não tem um treinador que aquilo ali acaba sendo displicência dos jogadores, sabe? E por isso que eu falo, é meio que uma falta de comando. Cara, se o cara, olha, o Filipão tá ali na beira do campo, é um treinador vitorioso, tem uma história no próprio Cruzeiro, é pentacampeão mundial. Então, é uma outra história. Então, o cara tem bagagem pra assumir a banca e falar: eu fiz isso, os jogadores podem confiar em mim, vocês podem jogar bola que eu vou segurar a banca. Mas aí, será que ele viria de graça mesmo? Não, de graça igual ninguém trabalha. Foi cogitado? Cara, não, de graça não. É óbvio que não é de graça, mas o que adianta? Você traz o Endo, aí você traz o Ney Franco, aí daqui a pouco você vai trazer outro treinador, sendo que você tem que mandar embora, e você tem que pagar a multa. Aí os jogadores que você traz é a falta de planejamento. Cara, é 1000 vezes melhor você pagar 350, 400 mil pro Filipão, porque você fica pagando 100 mil, 150 mil pro Ney Franco, e depois demite, tem que pagar a multa daqui não sei quanto tempo, e paga mais, e o Cruzeiro correndo risco de nem voltar pra primeira divisão. Isso que tem que ter o entendimento. O entendimento, principalmente da diretoria. Se o Cruzeiro não voltar para a primeira divisão esse ano, é calamidade total. A chance de não conseguir se reerguer é enorme. É esse ano. Não tem tempo para pensar, esse ano não dá. Tem que dar, velho. Tem que dar. É esse ano. É em 2020. Porque se o Cruzeiro não voltar para a Série A ano que vem, com todas as dívidas que tem, não consegue se reestruturar. Aí, vamos supor se tragicamente o Cruzeiro cai também pra Série C. Cara, se não cair pra Série C esse ano, ano que vem cai. Porque não vai ter estrutura nenhuma. Nenhuma. O Cruzeiro já está completamente... Eu, sinceramente, eu não sei se o Cruzeiro... O torcedor cruzeirense vai ficar bravo comigo, que eu vou dizer agora. Não sei se o Cruzeiro existirá no ano que vem. Se não subir pra Série A... Acho muito difícil. Gente, o Cruzeiro saiu do Profut. Essa que, para mim, a pior notícia pro cruzeirense e para a instituição Cruzeiro foi a saída do Profut. Porque no Brasil tem 2 coisas que dão cadeia, né? É o imposto de renda e o atraso da pensão alimentícia. Daqui a pouco as contas começam a ser bloqueadas, o dinheiro que o Cruzeiro não tem, aquele pouco que pinga, já começa a não ter, porque é penhorado, né? É confiscado. Na verdade, aí o dinheiro é confiscado. Sim. E os bens do clube começam a ser penhorados. Que vem a Toca da Raposa 2, a Sérgio Barro Preto, a Campestre, a Toca 1. Gente, e o que o Cruzeiro deve é muito. E o que o Cruzeiro tem de patrimônio não cobre a dívida total. E aí, essa situação que fica mais alarmante. Porque aí, se você perde a oportunidade de estar na Série A, é o que se falou. Você tem... Os jogadores são desvalorizados. A cota de patrocínio é desvalorizada, sem contar as cotas de TV, que é o que mais machuca. E contando que o Cruzeiro já adiantou cota de TV de primeira divisão e tá na segunda,
Então acaba que até a Globo o Cruzeiro deve. Até a Globo o Cruzeiro deve. Mais uma, né? Pois é, então se o Cruzeiro não voltar pra série A ano que vem, tá perdido. Então, cara... Não é se o Cruzeiro não volta. Mas não, aí entra não a matemática, André. O Cruzeiro precisa de 19 vitórias em 24 jogos. Não Cara, volta. Isso é campanha de título, cara. O Cruzeiro... Não sei. São 19 André, vitórias, é só gente. pensar. O Cruzeiro precisa perder apenas 5 jogos. Mas de aqui, 24. vocês têm noção Não que dá, o que não é? dá, gente. É a Série B do Campeonato Brasileiro. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Não Cruzeiro te não dá alguma... Mesmo se trocar o treinador agora, Cara, o treinador que chegar vai precisar de tempo pra treinar o time. Nada aí, são 3, 4 rodadas que ele precisa de um tempo pra treinar o time. O Cruzeiro tem 24, são 18. Vamos colocar 18 vitórias que ele precisa. Então são 6 jogos. 3, 4 rodadas... Se ele ganhar uma, ele já tirou, mas ele pode perder as 4 também. mas conta aqui comigo. Tem toda essa questão. Mas a gente conhece como é que é o futebol brasileiro. Essa é uma projeção baseada se tudo continuar da forma que está até esse momento. A gente sabe como o futebol brasileiro ele tem variáveis o tempo inteiro. Como as equipes não mantêm o mesmo padrão de jogo que continuam vencendo sempre, elas oscilam muito. Então, esse número elevado, eu não acredito que seja realmente precisa dessas 19 vitórias para subir para a primeira divisão. Mas é aquela questão. Isso aí é baseado em números. Futebol, o time precisa vencer. E vai vencendo. Cara, querendo ou não, você traz realmente, né, uma pessoa para organizar o futebol dentro de campo. Acho que são 2 coisas que o Cruzeiro precisa. Precisa de um diretor de futebol e um treinador com aquela personalidade com peito para assumir a bronca do time. Feito isso, cara, me desculpa. Aí eu já vi diversos jogos da Série B, das outras equipes, e não tem nada demais. Não tem nenhum... Nossa, que time imbatível. Não, Muito eu também pelo não contrário. acho que tem outro time. Não existe time Só que o imbatível. Cruzeiro joga contra ele mesmo. Essa Não é os outros times. é Você toda a assistindo, questão. O Cruzeiro, gente... O Cruzeiro não dá na minha esperança visão, pro torcedor de que ele vai não dá fazer nada. expectativa. Ele vai lá em Maceió e ganha do CSA sem treinador, o André. É Perde, a lógica. na verdade, Ainda né? Perdeu de 3-1. Perdeu. O Aí é CSA que aquela não tinha questão. ganhado em casa, tinha ganhado na primeira rodada. O Cruzeiro não dá expectativa pra ninguém, Pois é. porque não tem qualidade pra isso também. Você vive falando que o time do Cruzeiro no papel é melhor do que muitos outros times. Pra mim, melhor que todos. Só que da Série B. Só que a gente tá na 14ª rodada, no papel ele é melhor do que todos os outros 19 times, mas na 14ª rodada o Cruzeiro tem 18ª. Mas você vê o time do Cruzeiro jogando. Se o Cruzeiro jogar contra o Amador da Alface aqui do jeito que tá hoje, vai tomar sufoco. Vai tomar sufoco. Vai tomar, mas... É uma desorganização. A questão toda é: precisa organizar o departamento de futebol. Precisa de um treinador pra chegar e organizar e dar confiança. Cara, essa do Arthur Kaique tremendo, jogando pelo Cruzeiro dentro de casa, na Série B, a bola chegava no pé dele, ele tremia e já se livrava da bola o mais rápido possível, só toque pra trás. O único cara que pega a bola e também sai correndo igual doido é o Ayrton, que sai correndo igual doido Que é com a muito bola. menino ainda. Pois é. Né? Então você fica com essa sensação, os jogadores pegam na bola, todo mundo esconde. Querendo ou não, a pressão que tá em cima desses caras tá muito grande também, e tem que ter alguém pra assumir a bronca e dar tranquilidade pros caras jogarem. É o que eu falo, Fábio, né, que é pra ser o líder, né, dessa galera aí toda, acho que tá com um pensamento meio errado. Eu acho que ele quase implorou apoio, né, na entrevista de ontem, que ele falou: gente, a culpa não é nossa, nós estamos aqui, a gente precisa de ajuda. Isso é desespero. É desespero. Só que tá lá, cara. Você tá lá. E tipo assim, o Cruzeiro não adianta falar em questão, né, nutricionista, pra poder malhar, pra ter o melhor condicionamento físico. O Cruzeiro tem a melhor estrutura, tem um elenco mais caro e, cara, não tá jogando, mas é o melhor elenco da Série B. É o folha mais cara, tem obrigação. E o Cruzeiro joga contra o Oeste no próximo domingo? Eu aposto com vocês que perde. Porque todos os times que o Cruzeiro... Novo, todos os times que o Cruzeiro pegou lá de baixo, o Cruzeiro perdeu. Cara, ele perdeu todos os confrontos diretos, exceto contra o Figueirense. E tem aquela questão, né, também, que eu e tava Guarani. analisando os jogos do Cruzeiro, não é só a questão da qualidade.
falta vontade em muitos jogadores também. A gente vê que falta um sangue em alguns jogadores. Alguns demonstram muito, mas alguns também bem abaixo. O Henrique muito abaixo. O Cabral, quando entra, também muito abaixo. O Ayrton, jogador assim, pra mim não acrescenta em quase nada nesse ataque do Cruzeiro. O Sassá entrou, era a esperança do torcedor cruzeirense. Se mostrou que o problema não era o Marcelo Moreno, nem o Thiago, nem o Sassá. É o meio que não cria, a bola que não chega com qualidade. O Regis não pode ser banco nesse time do Cruzeiro, isso já ficou provado. Mas é um jogador que oscila muito dentro da partida. A zaga, pra mim, o melhor ali é só a zaga. O senhor Arthur Kaique, eu tô indignado com ele, sinceramente. Mas aí entra aquela questão. Por que o Ney Franco não coloca o Zé Eduardo pra jogar? Aí que tá. Ele é um dos que tem os melhores índices de aproveitamento de gols do Cruzeiro no decorrer da temporada. Ele deixa no banco. Ele relacionou ontem. Não é só ele. Por que o Jadson é reserva nesse time do Cruzeiro? São decisões equivocadas que partem de cima, que refletem no campo de treino e que vai pro campo de jogo. Isso não existe. Tem que ser igual o Santos fez. O Santos trouxe o Cuca. O Cuca, ele age como presidente, diretor de futebol e técnico. Ele organizou a casa. Se você parar pra comparar as duas situações, beleza, o Santos tá na primeira divisão. Disputando Libertadores, tem cota. Mas o Santos também tá proibido de registrar atleta. O Santos também tá com o salário atrasado. O Santos tá tendo vários jogadores brigando na justiça para rescindir por causa da questão do salarial. O que ele fez? Demitiu o Gesualdo, que todo mundo achou que era uma decisão equivocada. Enfim, trouxe o Cuca. O Cuca age como um presidente. Ele age como um diretor de futebol, que o próprio Marinho disse isso em entrevista na Globo, no Bem Amigos. Ele falou isso, que o Cuca ele age como se ele fosse o diretor e o presidente, além de ser o treinador. Ele bateu no peito, chamou responsabilidade para ele. O Santos está crescendo. Mas não existe essa perspectiva no Cruzeiro. Por mais que exista, eu quero o Felipão, Dorival Júnior, não sei o quê. Gente, a realidade é diferente. E tem dinheiro para pagar? Vocês acham mesmo que o Felipão viria? Eu acho que o Ney Franco foi contratado justamente que é o que conseguia pagar. É o que consegue pagar. Faz igual tá fazendo todo mundo, cara. O negócio vai dever mais um? A gente vai pagando que vem. É o que a gente paga X aqui. Mas aí o treinador tem que aceitar. Porque o Cruzeiro não impôs isso a ninguém. Tudo foi negociado. Exatamente, igual fez com muitos jogadores. Os jogadores que estão aí, o negócio é o seguinte, a gente consegue pagar X esse ano, mas ano que vem a gente paga o valor total e vai retroagindo o que tem. Cara, é as manobras que o time tem pra fazer. É o que tem pra fazer. Porque vai continuar aí com o Ney Franco? Vai trazer um outro treinador mais barato? Não, vai subir, vai quebrar e vai fechar as portas. Não adianta. Não adianta trazer o Roger Machado. É o que eu tô falando, gente. É o que eu tô falando. Você, pra sua carreira, tira a camisa do Cruzeiro, a história que o Cruzeiro tem. O atual momento que o Cruzeiro vive é um dos piores que eu já vi no futebol brasileiro. Similar a isso, só a Portuguesa. Pelo menos o que eu vi desse tempo pouco que eu tenho de vida no futebol. Que treinador em sã consciência viria para o Cruzeiro? Tá vindo para uma grande instituição. Gente, Cruzeiro hoje é terra arrasada. Uma terra de ninguém. Tem a questão. Porque no Cruzeiro você já chega com 80% de chance de dar errado. Justamente. Se você pega um legado todo ruim e você é obrigado a trabalhar em cima do legado ruim, você tem que fazer automaticamente aquilo render o que já não rende mais. Cara, então, além de ser bom taticamente, você tem que ser bom motivador. E não adianta você querer, o Felipão é isso. O Felipão aceitou vir proposta do Brasil. O Vasco tá atrás dele. Será que o Cruzeiro vai conseguir competir com a pedida salarial do Vasco? O que até muitos antes falavam que, né, igual até mesmo entrevista do próprio Fábio, né, que ele já deu várias entrevistas falando que não comparar os dois e tudo em momentos distintos. Será que agora o Cruzeiro consegue pagar isso pro Felipão? O Felipão, gente, eu tenho certeza absoluta, ele não vai pra Série B pra ganhar menos de 500 mil. Isso não existe. O Felipão é um técnico caro, porque ele tem currículo. O Felipão já treinou o Chelsea. O Felipão já treinou a seleção de Portugal. Você acha que ele iria, no auge dos seus 70 anos de idade, pra uma Série B pra ganhar 50 mil, 250 mil? Eu também você incha uma folha salarial pra um cara que você não sabe nem se ele vai dar resultado. Mas 500 mil Cruzeiro não paga, não, gente. Não paga porque não tem. Não tem. Mas é a questão que eu falei. Sonhar é de graça, mas pagar que é o difícil, né? A questão toda é a questão do planejamento. Com garantias, assim, a gente tem pra pagar e se for
pro ano que vem. Uma porcentagem agora e o restante retroage no ano que vem. É a única forma. O Cruzeiro precisa de alternativas e tem que pensar grande, tem que tentar grande. Porque se ficar com esses treinadores aí, não vai chegar a lugar nenhum e vai quebrar. É a situação que antes, porque com isso não vai dar certo. Ficou claro? Acho que com isso dá. Não dá. Tá claro que não dá. Talvez nem seja tão culpa assim, tanto do Ney Franco quanto do próprio Emerson, que nos treinamentos tentaram implementar uma situação de jogo. Só que a pressão e a falta de tranquilidade que esses caras têm para aplicar o que foi passado em treino nos jogos é enorme. O time parece que os caras nunca jogaram bola na vida deles. E for jogar em qualquer várzea, vai tomar pra dentro se jogar daquele jeito. E então já tem 2 meses de salário atrasado também, né? Mas aí entra aquela questão. O Ney Franco não tem culpa de ser ruim. Quem tem culpa é quem contrata ele, sabendo que ele é ruim. Você vai pegar um histórico de um cara que teve Eu não acho que o Ney Franco essa muito desgraça ruim. toda, não. Acho que ele chegou no momento do Cruzeiro, não, ele é péssimo, que é terra arrasada. O Ney Franco tem mais título, tem mais rebaixamento do que título no currículo. Ele rebaixou o Vitória em 2015. Não, mas mesmo entendeu? assim, eu acho assim... A campanha fora da curva dele foi no Goiás no ano passado. O Whindersson assim, Moreira era um bom nome quando chegou no Cruzeiro. Muito melhor que o Ney Franco. Eu apoiei, sinceramente. Eu não enxergo nenhum treinador hoje no Cruzeiro que viria e resolveria a situação. Que se encaixaria dentro desses moldes que o Cruzeiro pode pagar, treinador que vai aceitar. Dentro desses moldes não tem treinador. Não tem. Mas eu duvido que o Sérgio Rodrigues, ele bata no peito e fala assim, eu errei. Eu duvido, porque ele vai na entrevista e ele fala que ele tá pensando em jogar com o Liverpool, com o Manchester City. Sendo que não ganha do Sampaio Corrêa dentro de casa. Uma ilusão, assim, a questão do que cruzeirense, Thiago, é o que eu sempre falo. Coloca o pé no chão e vê a atual situação. Não é mais o que era, gente. Pensa nisso, da torcida ao dirigente. Mas eu acho que a torcida tá mais ligada. A torcida tá pé no chão, mas o dirigente, ele automaticamente, quando ele fala uma coisa dessa, ele dá um grande recibo de arrogância. Porque ele sabe que o clube dele tá passando por um momento difícil e que precisa dar a resposta imediata, porque a torcida não vai aceitar. A torcida eu acho que tá mais Entendeu? ciente, porque a gente, nós aqui que acompanhamos muito as redes sociais, a gente vê que o torcedor não tá satisfeito, tá cobrando a diretoria. Mas eu acho que a questão da diretoria, a arrogância lá tá terrível. E sinceramente, viu? É o que eu falei. E essa questão, André, de protelar, o pagamento pro ano que vem, é que eu tô falando, o Cruzeiro não sobe. Se permanecer na Série B, aí tem uns pagamentos desse ano para ser feitos no ano que vem. A bola de neve vai só aumentando. O Cruzeiro queria vender aquela sede que hoje é um estacionamento na Pampulha, né? Na Orla da Pampulha ou no Bar Preto? Acho que é na Orla da Pampulha. No Bar Preto, que é um estacionamento. O negócio está parado. Seriam aí em torno de 30 milhões que entrariam nos cofres do Cruzeiro. Mas agora com essa saída do Profut, se entrar o dinheiro, o Cruzeiro recebe? Aí vem a grande questão. Mas deixa eu mandar um abraço pra galera, que eu tô gostando do pessoal aqui no chat do YouTube, bem movimentado. O Vitor, a Gabriela Cardoso, o João Correia, o Jonathan Henrique, pessoal entrando aqui e debatendo aqui sobre o assunto junto com a gente. O Tom também, nosso amigo também, falando aqui, time pequeno, com orçamento enxuto, não pode errar. Se referindo à atual situação do Cruzeiro. Segundo ele, o Cruzeiro errou no planejamento e na escolha aí dos treinadores, que comprometeu toda a temporada. É o que a gente tá falando aqui também, viu, Tom? Melhor advogado Vespasiano é o Tom. Esse aqui sabe muito mais um pouco. O João Vitor também está participando aqui com a gente. A galera em peso lá no nosso chat do YouTube. Lembrando que você pode participar com a gente no YouTube, Facebook e também no Instagram, @Rádio Livre Vespasiano, e também no nosso WhatsApp 3621-0197. 3621-0197. Jogo já encerrado. O Cuiabá bateu a Ponte Preta por 2-1. Dois gols de Felipe Marques. E o América vai batendo o Náutico por 1-0. Gente, a situação do Cruzeiro na Série B. Tô olhando aqui. O Cuiabá foi a 32 pontos. Cruzeiro, lógico que para subir tem que ficar entre os 4, né? Vamos pegar o 4º lugar aqui. A Ponte Preta, que perdeu agora. 24 pontos. Porque o América está em terceiro com 26. A Ponte em quarto com 24. Tem o dobro de pontos que o Cruzeiro. Quinto é o Paraná, não? Não. O quinto, o Paraná é o sexto com 23 pontos.
Mas o Paraná tem um jogo a menos porque joga amanhã contra o CSA. A situação do Cruzeiro. Então pode ser 26 pontos. Do primeiro dentro do G4. Do G4. Exatamente. Se o Cruzeiro não ganhar do Oeste, ele ficaria a quantos pontos? 15 pontos de distância. Aí é pior ainda. É pior ainda. E vai só se afundando. A questão não é só ganhar. É contar que todos os adversários da parte de cima percam. Não, que é mais difícil ainda. E ainda tem uma coisa, né? O Cruzeiro, mesmo ganhando do Oeste, ele não sai da zona de rebaixamento. Ele ainda fica em 17º. Pela combinação saldo, né? Aqui, porque ele não alcança os outros na questão de pontos. Mas vamos lá, o Cruzeiro joga contra o Oeste no próximo domingo na Arena Barueri às 4 horas da tarde contra o Oeste. Vou começar o nosso palpitômetro aqui. Quanto você acha, André? 2-0 Oeste. Tá vendo? E eu nos últimos eu fui apostando, eu só errava os placares, mas a vitória sempre eu acertava que era contra o Cruzeiro, infelizmente. Quanto que você acha, Matheus? Olha, o Oeste trocou de técnico, né? Demitiu o indemitível Renan Freitas, que era filho do presidente, né? Depois de 1.500 anos no comando. Mas ele foi demitido, você pensa que ele caiu pra cima, porque ele foi demitido de técnico e virou diretor de futebol. Isso é só ele foi promovido, ele não foi promovido. Ele não foi a diretor de futebol. Né? Agora tá com o Thiago Carpini que enfrentou o Cruzeiro na época do Guarani, Cruzeiro do Anderson Moreira, que venceu por 3-2. Olha, sinceramente, eu acho que dá um empate em 1-1. Nossa, você tá bem esperançoso, viu? 1-1. Como o Oeste também tá, como tá diria draga também, né, o Thiago? Everton, né? O Everton Guimarães, tá baba do boi cansado, tá uma draga danada. Eu tô sempre apostando em resultados assim, improváveis. Eu vou pra ser um jogo movimentado no domingo à tarde, 4-3 Oeste. 4-3 Oeste. Que isso, eu não acho transmissão da Globo, hein? Mas se o Cruzeiro fizer 3 gols, merece até ganhar. Porque fazer 3 gols em um jogo, acho que o Cruzeiro não fez isso nessa temporada. Fez contra o Guarani. Contra o Guarani virou no primeiro tempo. Fez 3-2. Ponte Preta fez 3. Ponte Preta, né? A memória tá curta. Teve 3 jogos mesmo, 3 gols em um jogo. Teve também o RT. Aí é Campeonato Mineiro, né? Mas... Sua memória tá melhor do que a minha, viu, Matheus? Mas vamos lá, dando seguimento ao programa, 8h43, falando ainda sobre Brothers Futebol Clube, falando aqui sobre os resultados já encerrados. Figueirense empatou com a Chapecoense em 0-0, Operário e Confiança 1-1, Cuiabá bateu a Ponte Preta por 2-1, o América segue vencendo o Náutico por 1-0. Eliminatórias para a Copa do Mundo, o jogo começou às 8h30 da noite, Colômbia e Venezuela vão empatando em 0-0, daqui a pouco às 9h30 teremos Brasil e Bolívia. A gente daqui a pouco passa a escalação aqui no Brothers Futebol Clube. Mas está na hora da gente chamar a nossa repórter Melissa Reis, que chega agora no Brothers Futebol Clube, trazendo para você, torcedor atleticano, todas as informações do Atlético aqui no BFC de hoje. Aqui no Brothers Futebol Clube desta sexta-feira, depois daquele jogo feio, horroroso, contra o Fortaleza lá no Ceará, que não rendeu ao Atlético os 3 pontos, um jogo cheio de erros, tanto na escalação quanto erros individuais, esses mesmos erros que deixaram o torcedor atleticano muito nervoso, mas jamais devemos tirar o mérito do Fortaleza, que cumpriu com a sua obrigação de vencer o líder do campeonato em casa e fez jus a uma das melhores defesas do Brasileirão. O Sampaoli escalou mal, mas agora é hora de olhar para frente e enfrentar o Goiás amanhã, lanterna do campeonato, no Mineirão, às 9 horas da noite. Hoje, pela manhã, o Sampaoli fez o último treino. O Natan estava, mas não tem presença confirmada, pois ele está com edema na coxa esquerda. E quem deve voltar para o time do Galo amanhã é o zagueiro Igor Rabelo e também o lateral Guga, Igor Rabelo no lugar de Bueno e Guga no lugar do Mariano. O Galo tem a obrigação
de vencer amanhã, porque o Inter venceu, o São Paulo venceu e o Flamengo também venceu na última rodada. E se quiser ser campeão, vai ter que vencer amanhã. E o provável time do Atlético para o duelo contra o Goiás é Everson, Guga, Igor Rabelo, Hever, Guilherme Arana, Alan, Jair, Natan, Marrone, Keno e Eduardo Sacha. O meu palpite para o jogo de amanhã é que vai ficar 3-0 para o Atlético. Eu sou a repórter Melissa Reis, aqui na Rádio Livre de Vespasiano. Um abraço. Um abraço, Melissa. Muito obrigado. Apostando aí um placar elástico pro Atlético, 3-0. Também não é difícil, que o Goiás também não é uma equipe assim que tá brigando na parte de cima, e o Atlético em casa aí vai terrível pra cima dos seus adversários. Mas, Matheus, aquela hora eu chamei aqui o André, começar com você, para você também estender um pouquinho o seu comentário aí. 8h47. Ó, o Vitor tá mandando aqui, ó. Amanhã 42-5 pro Galo. Tá, aí é demais, Chances né? perdidas, né? Aí é demais. Coloca as 43 aí, então. Mas vamos lá, os times do Atlético acertadinho, a gente estava até comentando aqui, a Melissa deu uma cornetada aí no Sampaoli, mas o que a gente estava comentando aqui, o Sampaoli não está fazendo nada de diferente. O que ele já fez em outros lugares. Nada de diferente, gente. A torcida do Atlético e a imprensa precisa entender. O Sampaoli ele foi contratado justamente por isso, por fazer escalações para todo mundo. Escalações malucas, que fogem do comum, por isso que ninguém acerta. Escalação do Sampaoli. Um time que busca o ataque o tempo todo, que toma 3 gols, mas busca fazer 4 para vencer o jogo. Não fazendo nada de diferente, gente. E perder para a equipe do Fortaleza também não é um demérito, não. Tudo bem que o Atlético não apresentou um futebol tão vistoso, mas a equipe do Fortaleza também tem os seus méritos. Porque falar que somente o Fortaleza... Mas o Fortaleza defendeu com a mesma linha, ele defendeu com linha de 5 e 4 atrás, mesmo com um a menos, ele continuou exatamente na mesma coisa. Então, mas e você não pode tirar... bola parada, mas assim, existe o mérito do sistema, porque cada um foi eficaz na sua proposta. Mas se assim, a proposta do Ceni era defender, ele foi eficaz porque ganhou o jogo. O que eu vi de quarta-feira para hoje é muita gente criticando o Sampaoli como se o Ceni não tivesse mérito nenhum. O Atlético perdeu somente porque jogou mal, porque estava com desfalques, ou entrou com alguns jogadores ali que não estavam jogando. Mas, né, nesse raciocínio, você tem a linha de defesa da mesma forma, só que você tem um jogador a menos no ataque. Isso é uma preocupação a menos para a defesa. Você pode transformar esse jogador em mais um no ataque e ficar com uma vantagem numérica ali na hora de atacar. Principalmente pela forma que o Sampaoli gosta de jogar. Acho que ele errou, acho que principalmente na ideia do Fábio Santos com o Arana. Acho que poderia ter aplicado de uma forma diferente, mas é aquela questão. São testes que são feitos, que podem dar errado ou podem dar certo, mas que não acho que vai ser tão prejudicial assim pro decorrer do campeonato inteiro. Ele testou, por exemplo, contra o Flamengo ele testou e deu certo. Contra o Botafogo ele foi mais tradicional, perdeu o jogo. Contra o Fortaleza ele testou alguma coisa diferente? Perdeu o jogo. Então é aquela questão. Ele até tentou mudar no segundo tempo, que ele colocou o Marrone, deixou o Marrone e o Sacha juntos, colocou o Marquinhos, deixou o Keno. Então assim, ele tentou mexer naquilo, mas ele ainda não foi eficaz, porque assim, é aquela questão do mérito, né? O Marquinhos perdeu um gol feito, um gol que não deveria perder, quando ainda estava 1-1. Marquinhos que entrou muito mal, inclusive o gol saiu nas costas dele, porque foi de uma falta que ele originou. Então assim, e o Fortaleza fez um gol, ele esperou o erro, ele se armou para fechar, e esperou com que o Atlético errasse. O Atlético deu o que o Fortaleza queria e o Fortaleza ganhou o jogo. Não que não seja o mérito do Ceni, porque o Ceni já tinha ganhado do Sampaoli na temporada passada. Inclusive ganhou comandando o Cruzeiro, ganhou comandando o Fortaleza e agora comandando o Fortaleza contra o Atlético. Então é aquela questão. As propostas de jogo. A proposta de jogo, nem sempre, quando ela é sempre atacar mais, ela é sempre eficaz. Então acho que o Atlético precisa de buscar esse equilíbrio. Mas é aquilo que eu coloquei desde o início do programa. Será que o banco do Atlético é realmente um banco bom? Que você pensa que é um cara que fala assim, não, saiu fulano, entrou ciclano, e ele vai render exatamente no mesmo nível que o outro estava rendendo? Provavelmente não vai, porque já se mostrou falho. Por exemplo, o Bueno não é
titular. Agora a gente entende o porquê que o Sampaoli preteriu ele durante várias vezes. A gente vê como o Fábio Santos jogou mal, tendo uma ajuda na esquerda, porque o Arana estava ajudando ele como o ponta. Ele foi muito mal, mais uma vez ele foi mal. Agora você vê o Alan e o Jair sem se entender, sentindo aquela falta daquela profundidade do Alan Franco, aquela infiltração que teve muito com o Vasco, aquele jogo físico de imposição, marcar a saída de bola, entendeu? Fazer o que o Sampaoli sempre pede, que é retomar a posse da bola no campo de defesa do atacante. O Atlético não conseguiu ser feliz nessa questão. O Mariano também foi, se tem uma palavra que define a partida do Mariano, foi horrível. Foi a segunda partida do Mariano seguida que ele foi péssimo no jogo. Ele fez o que fez contra o Santos na Vila e fez o que fez ontem. O Ronald, eu acho que ele vai dormir pensando no Ronald do Fortaleza. Porque bagunçou, viu? O Ronald do Fortaleza ganhou todas em cima do Mariano. Não foi, nem fala assim, ó. Ele pegou uma, ele foi bem em 2 ou 3, não, ele perdeu todas. Mas assim, será que não influencia também, como o Atlético não teve tempo de treinar? Ritmo de jogo? Ser um esquema de jogo diferente, ritmo de jogo, acho que isso tudo também pode influenciar. Mas eu achei que o Fortaleza também se postou muito bem. Muito bem. Fortaleza só havia tomado 2 gols na primeira rodada. E vem, se eu não me engano, são 6 jogos. 2 gols em casa, né? O Fortaleza ganhou do Internacional. Ganhou, Fortaleza é um time bem do Corinthians em casa. É um time bem arrumadinho e assim, derrotas vão acontecer na equipe do Atlético. Eu acho assim que o Flamengo encostando agora essa diferença de 3 pontos. O Internacional caiu a diferença para 2 pontos, mas eu acho que o Inter não briga até o final do campeonato. Eu não enxergo o Inter com um elenco tão forte para conseguir brigar até o final. Acho que a briga fica entre Atlético e Flamengo ali. Mas assim, tropeços vão acontecer. O Flamengo daqui a pouco tropeça também. Como já tropeçou em rodadas anteriores. O ideal seria o Atlético vencer a equipe do Fortaleza. Mas não é totalmente anormal perder pro Fortaleza dentro de casa, que é uma equipe boa. Na minha opinião, um tropeço terrível pro Atlético seria um empate ou uma derrota amanhã diante da equipe do Goiás em casa. Mas é o que o pessoal sempre fala, que a gente comenta que as redes sociais são o termômetro, né, na verdade, do que está acontecendo pela torcida, até porque não tem o estádio e tudo. O que pegou no Atlético não foi perder para o Inter, foi perder para o Botafogo. O Botafogo tem uma vitória no campeonato, a vitória contra o Atlético, e completou a segunda ontem que ganhou do Palmeiras, na quarta-feira que ganhou do Palmeiras. Então é assim, não são os jogos grandes que o Atlético perde, que são os calcanhares de Aquiles ou o que quer que seja, é perder pontos para time pequeno, para time que você sabe que vai brigar por uma coisa abaixo. Se o Atlético amanhã entrar achando que ele vai vencer o Fortaleza à torta direito, pode ter certeza que vai perder. A torcida do Goiás já foi lá no CT da palestra motivacional lá, ó. Gente, só no Brasil isso, né? No Brasil existe eu vi esse negócio, eu não acreditei. Eu falei assim, isso é fake news. Gente, torcida organizada... não tem lógica não. Aqui, tem até uma participação aqui, ó, do João Correia. Ele tá pedindo para você falar a respeito da função do Sacha, o rendimento dele, a falta de gols e o motivo do Marrone estar hoje no banco de reservas pro Sacha. Uma coisa que é o que eu venho sempre me perguntando. Por que será que o Marrone perdeu tanto espaço com a chegada do Keno? Porque você percebe que o Sampaoli ele muda muito os caras da frente. Então, às vezes ele coloca o Johan, às vezes ele coloca o Natan, às vezes ele tira o Keno, coloca o Savarino, também. O Marquinhos, entendeu? Então, assim, o Marrone foi aquele que perdeu espaço total. O Marrone decidiu o jogo. Foi contra o Ceará, o Marrone decidiu o jogo. O pênalti foi ele que bateu, o gol no final do jogo foi ele que fez. Entendeu? Então, assim, é aquela questão. Eu acho que o Sampaoli optou por tirar o Marrone porque o Sacha tem uma inteligência muito importante em campo. Eu acho que ele consegue assimilar o que o Sampaoli pede. Então a forma, igual ele sempre fala, centra, então centra, cria, ajuda, às vezes cai para a ponta, entendeu? Ajuda igual ontem, né, no jogo da quarta-feira, o Sacha fez muitas jogadas que ele ia para a linha de fundo para cruzar na cabeça do Marrone. Entendeu? Então eu acho que é esse entendimento tático do Sacha em relação ao Sampaoli, pelo Sampaoli já conhecer ele há muito tempo, dessa temporada dele no Santos ou nesse começo da temporada do Atlético, com ele não tem tempo ruim. Se é um jogador que ele conhece, ele vai colocar. E eu acho que a função do Sacha também,
pra gente que assiste os jogos analisando mais a parte técnica e a parte tática. Ele é um jogador, ele fez até o gol, né, do Atlético na derrota contra o Fortaleza, mas ele é um jogador mais cerebral. E por incrível que pareça, o Marrone estava aparecendo mais do que o Sacha, mas o sistema ofensivo do Atlético, a chegada do Sacha, aumentou a produtividade e a eficácia também do ataque do Atlético. O Sacha é um jogador que se sacrifica para os demais, é um jogador que consegue fazer essa parede muito bem, consegue puxar a marcação para infiltração do Savarino, do Keno, do próprio Natan, do Alan Franco, que conseguem chegar na área justamente por isso, porque ele puxa a marcação. E o Marrone é um jogador que a gente tem que lembrar. O Marrone, ele tem 19 anos, né? Ou 20. Ele é bem novo. Ele é novo. É um jogador que não foi contratado para essa temporada. Um jogador que é para a próxima temporada ou na outra, que será lapidado ainda, e ele pode sim voltar a ser titular do Atlético, só precisa trabalhar algumas questões táticas aí. Mas o Sampaoli Sacha... até tentou colocar, não sei se você se recorda, mas no jogo contra o Santos, o Sampaoli começou com os dois. Com o Sacha e com o Sacha, Savarino e o Marrone. Só que aí acabou que a expulsão do Rafael teve que mudar, então ele acabou tendo que tirar o Marrone para colocar o Vitor. Então assim, eu acho que bagunçou tudo aquilo que ele pensa, que ele pensava, entendeu? Então assim, eu acho que mais pra frente, pelo início, o campeonato longo vai terminar só em fevereiro, eu acho que vai dar margem para ele testar mais coisas. Então eu acho assim, se a gente não tá preparado, né, se a torcida não tá preparada para isso, ela tem que ficar. Porque ele vai testar mais. E eu até acho. E pode ser que dê certo ou não, né? Eu até concordo, às vezes, com algumas críticas do torcedor, porque a principal função de um centroavante é fazer gols. Né? Ele começou uma fase muito bem no Atlético, uma fase artilheira, depois caiu um pouco, marcou o último gol. Só que tem essa questão também ali da tática dentro de campo também, e o futebol hoje em dia ele é assim. Ele é muito tatiquez ali dentro de campo, é um ajudando o outro, e a gente vê que os companheiros dele evoluíram muito o futebol depois da chegada do Sacha. Com as ressalvas, não quero jamais comparar, porque eu acho que não existe essa comparação. Mas a situação do Sacha é basicamente a mesma situação do Roberto Firmino, que é aquele centroavante que carrega a camisa 9, mas que não faz gol. Mas ele contribui para a tática do time, ele contribui para a inteligência da jogada, para a abertura de espaço, para o entendimento em si do esquema. O Firmino tem 2 gols nos últimos 19 jogos. Então, se fosse para marretar, tinha que ter marretado, porque ele é o camisa 9. A obrigação dele é fazer gol. Então, eu acho que o futebol agora, que mudou muito, então, assim, a obrigatoriedade do atacante ajudar a marcar, assim, então, assim, os atacantes atacam e ajudam a defesa a defender. Então, assim, futebol dinâmico, rápido. É porque hoje é em bloco, entendeu? né? Em blocos. Acho que não dá pra você querer... falar. Defende e ataca em bloco. Defende e ataca em bloco, entendeu? Então, assim, varia muito a questão da marcação. Ou é em zona, ou é individual, enfim. Mas essa questão do atacante ele não ser tão faro, não ter esse faro de gol, eu acho que é muito irrelevante. Se ele tem um papel, se ele contribui para um papel importante do time taticamente. E isso depende também muito do treinador, como é a forma do treinador trabalhar. Porque a gente teve o exemplo da seleção brasileira, o Gabriel Jesus, que foi totalmente crucificado, né, na Copa do Mundo. Agora, o Sampaoli banca esse tipo de função, ele não abre mão do estilo dele de jogar, né? Igual o Thiago comentou, né? A principal função de um centroavante é fazer gol. E qual que é a principal função de um goleiro? Defender. Mas na ideia de jogo do Sampaoli, não é isso que prevalece, né? O que prevalece é quem vai executar da melhor forma a ideia de jogo que ele quer impor ao time. Então, mesmo a gente sabendo que o Rafael no gol, né, debaixo das traves é um goleiro bem melhor que o Everson, é ele que vai jogar por conta disso. Você acha que o Everson falhou
Não. gols contra. Eu também acho que não. Eu achei muito injusto algumas críticas da torcida. Não, eu acho que é sem chance ele ter O pegado. 2 eu achei que ele falou que ele foi um boneco. Eu parado. acho que o gol que foi invalidado, aí sim. Ele Era de longe, né? aí era sim, mas eu acho que o segundo esse gol, era acho que não. defensável. Contestável. Esse era defensável, aquele que não foi validado. Mas o de cabeça, cara, sem Mas chance. pasme, já existem chance. torcedores pegando no pé do Everson. Mas a função do torcedor é essa. Mas né? eu acho que a o torcedor sombra- é muito passional. É cara. achar um Se pra falhou, Cristo. o outro é melhor que ele. E a sombra do Para de Rafael festa. também é forte. É uma sombra A forte. concorrência é Eu vou falar com pesada. vocês, eu não concordo com o Sapão ter tirado o Rafael, porque pra mim eu acho que não deveria ter feito. Mas o Rafael deu pra ele o que ele precisava. Foi expulso e deu pro Sampaoli, assim, ó, toma. E se cala, você for olhar não nos vai. outros jogos também, É. o Everson também fez Muitas defesas. valer também Claro. a sua titularidade. Porque ele ajudou e muito nos contra-ataques, naquelas chapadas, Grêmio. sair jogando. Atlético Goianiense. Então É. assim. E não fez por comprometeu. onde, Eu não continuo comprometeu. achando que ele não E comprometeu. eu também acho que foi muito injusto as cobranças para ele É nos questão 2 da gols sombra. validados. Né? Eu acho que o chute de fora da área foi um chute mais colocado ali. Não é que seria uma bola indefensável, mas é uma bola difícil de fazer a defesa. Sim, agora se tem né? Se fosse até mesmo o Vitor nessa fase que atravessa, ou um outro goleiro que não tá, né? Como o status como o Rafael chegou, e pelas apresentações que o Rafael fez, acho que essa cobrança em cima do Everson não existiria. Mas o Vitor, sinceramente, me desculpe, a torcida do Atlético, eu já falo isso há mais ou É ídolo, menos mas já foi, gente. há uns 3 anos, desde 2017, meados de 16, no início do Brothers Futebol Clube, sempre eu falo isso. O Vitor é um ex-jogador, joga com nome. Já tomou alguns Não, gols já aí. foi. O Vitor já foi, gente. O Vitor- Idolatria, maior goleiro da história, pênalti defendido Libertadores. E pra ele, sinceramente, o contrato dele Foi. acaba agora. Não sei se ele tem mais alguma ambição na carreira, mas seria de grande valia se pegasse um cargo como o Léo Silva fez no Atlético. Diretoria, né, Ajudaria pode ser. muito mais o clube e para a carreira dele também, para evitar se queimar aí futuramente com outras atividades dentro do clube. Mas vamos lá, palpitômetro. Melis falou 3-0 pro Atlético Enfático. contra a equipe do Goiás. Comecei com você aquela hora, perguntar ao André agora. Quanto você acha, André? Atlético e Goiás de manhã, 9 da noite, Mineirão. 4-1 Atlético. A gente sempre aposta que o Atlético vai tomar um gol, né? A gente sempre aposta. Não, mas a Sempre. defesa é chuvas e trovoadas. Quanto você acha, Matheus? Eu acho que dá 2x1 Atlético. 2-1. 2x1. Eu vou 3-1 Atlético. Acho que dá 3-1 Atlético amanhã em cima da equipe do Goiás. Mas antes, deixa eu passar aqui, ó. O América ampliou o placar agora. América 2, Náutico 0. Agora gol de Felipe Augusto. Primeiro foi marcado por Felipe Azevedo. Agora o gol do Felipe Augusto voltando nesse time do América. Eu tinha prometido aqui a escalação da seleção brasileira. O jogo começa às 9h30 da noite, horário de Brasília. O time do Tite vai a campo com Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge. No meio de campo, Casemiro, Douglas Luiz, Everton. Aí é o Everton... Cebolinha. É o Everton Cebolinha, não o Everton Ribeiro. Esquecendo o sobrenome. Felipe Coutinho, Neymar e o Roberto Firmino. Esses aí são os 11 que começam o jogo diante da equipe da Bolívia daqui a pouco. Lembrando que quando o Matheus Cunha entrar, ele não sai mais dessa seleção brasileira. Muito bom. Não jogador. sai mais. Eu assisti pouquíssimos jogos dele no Hertha, então assim... Não que eu ache ele um mau jogador, mas eu não consigo avaliar se vai Desde antes, chegar né, a ser titular ou não. de quando ele tava no Leipzig ainda jogando, ele já vinha numa ascensão muito grande na seleção, né, olímpica também. Eu acho que é um centroavante muito promissor aí. Eu não consegui acompanhar ele mais de perto aí, mas prometo acompanhar alguns jogos do campeonato alemão para passar aí a minha opinião nos próximos jogos. 9h05, está na hora da gente falar de futebol feminino aqui no Brothers Futebol Clube. E quem chega trazendo para você, torcedora, todas as informações do Futebas feminino é ela, nossa repórter Mariane Gomes, que chega agora no Brothers Futebol Clube. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira.
Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas boa noite para todo mundo que está sextando com gostinho de feriado junto com o BFC. E vamos às notícias do futebol feminino. O Ideal Futebol Clube anunciou nesta semana uma parceria com o Ipatinga para a disputa do Campeonato Mineiro Feminino deste ano. O ofício foi enviado hoje para a Federação Mineira de Futebol e o Conselho Técnico da FMF, que decidirá as diretrizes do campeonato, deve ser realizado no dia 15 de outubro. Além disso, o América anunciou nesta sexta-feira mais 2 reforços. A zagueira Flávia Mota, de 19 anos, que atuava no Iranduba da Amazônia, e a lateral direita GG, de 21 anos, que estava no Palestino do Chile, desde 2017. As jogadoras chegam para ajudar o América, que volta a disputar o Brasileirão Feminino no dia 25 de outubro. E para encerrar, o Cruzeiro enfrenta o Minas Brasília amanhã, às 8h30 da noite, no Sesc Venda Nova. As cabulosas que precisam vencer as 2 próximas rodadas para se classificarem para a fase decisiva do campeonato, também terão de torcer por uma combinação de resultados. A equipe está em 10º lugar na tabela com 17 pontos, logo atrás do Flamengo com 21 e o Grêmio com 22. Então é isso, pessoal. Eu sou a repórter Mariane Gomes e vou ficando por aqui. Até a próxima. É isso aí, até a próxima. Muito obrigado, Mariane, trazendo as informações aí do Futebas feminino aqui pra gente no nosso Brothers Futebol Clube. Passando os resultados aqui, o jogo encerrado na Independência, o América bateu o Náutico aí por 2-0. Já o jogo começou às 8h30 da noite, o Colômbia vai batendo a Venezuela por 2-0, eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 lá no Catar. 9h07, está na hora da gente encerrar o nosso Brothers Futebol Clube de hoje. Começando com você, André, suas considerações finais do programa de hoje. Agradecer, né, a todo mundo que acompanhou o programa aí com a gente, o Matheus que esteve aqui presente, Thiago também. Hoje o Cruzeiro me tirou de sério. Essa situação já vem. Eu acho que ninguém percebeu isso. Não, a gente não percebeu não, pode passar batido. Já tá, mas vamos que vamos, sextar agora, né, que ver se dá uma relaxada. Obrigado a todo mundo. Hoje é dia do tomar o suco da confusão. Hoje é ver a seleção brasileira, menino deitar, né, pra terminar a semana feliz e alegre. Deitar, né? Vamos ver se você vai deitar 100% mesmo, né? Bob Firmino. Eu prefiro quando ele fica em pé em campo mesmo. Não gosto muito deitado não. Mas hoje é dia de tomar aquele suco da confusão para dar aquela relaxada, né, Matheus? Tá precisando. Suas considerações finais de hoje. Agradecer vocês, André, Thiago, Meolo, pessoal da equipe técnica. Agradecer também o pessoal que tá aí no chat, nos comentários, tá aí povoando bastante, com bastante besteira, porque eu conheço bem essa peça. Hoje foi, né? Viu? Hoje foi, viu? Conheço bem as peças que estão comentando aí, viu? Mas um abraço para todo mundo. Agradecer sempre, tá aqui, prazer estar com vocês aqui sempre e o convite está sempre aberto. Me chamou, tô aqui. É isso aí, rapidinho, Brasil e Bolívia. Resultado: 5-1 Brasil. André? 4-0. E eu vou de 3-0 Brasil. Acho que o Brasil vai ganhar aí sem tomar nenhum gol. Mas vamos lá, o meu muito obrigado, Matheus, André, que fizeram um programa comigo hoje, me ajudaram a conduzir esse barco aqui. É você que nos acompanhou nos 87,9 FM e também nos acompanhou em todas as nossas plataformas digitais. O meu muito obrigado. Volte sempre. Terça-feira às 8 da noite nós estamos aqui de volta, sempre nos 87,9 FM, aqui no nosso Brothers Futebol Clube. A apresentação do Brothers Futebol Clube foi minha, de Thiago Silva, ao meu lado Matheus Oliveira e André Mota. A coordenação e direção geral é dele, de Igor Meola. A todos um ótimo final de semana, muito juízo. Graças a Deus, hein? Segunda-feira é feriado. E melhor ainda que eu tô de férias. A todos um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Livre FM. Apoio Cultural da Rádio Livre. O GT Motel de Vespasiano e o Trevo Motel Sabará prepararam uma novidade para você. Acesse Motel GT e Motel Trevo Sabará no Facebook, Instagram e saiba mais. GT Motel e Trevo Motel Sabará informam a hora certa. 9h10. Sertão Caboclo. As músicas que marcaram época. As andorinhas vão.
músicas que marcaram época. Alô, gente, eu sou Carlos Alberto Castro e convido